Esporte ao Vivo, quarta-feira, dia 13 de maio de 2015. Hoje temos noite decisiva para os nossos brasileiros na Libertadores da América. Corinthians precisa vencer o Guarani do Paraguai aqui na Arena em Itaquera. O São Paulo vai enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte. E o Internacional duela com o Atlético Mineiro no Beira-Rio. Todos sonhando com a vaguinha nas quartas de final da competição. E tem também os gols da Copa do Brasil. A gente te mostra daqui a pouco o jogo de ontem do Palmeiras no Allianz Parque. 5 gols contra 1 do Sampaio Corrêa, que lutou bravamente. Mas agora a gente vai falar de surf, tá? Ontem foi dada a largada para a quarta etapa do Mundial, que está rolando em ondas cariocas. Na Praia da Tijuca, na Barra da Tijuca, os brasileiros Igor Dantas, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Adriano de Souza Mineirinho, Jadson André e Filipinho Toledo avançaram para a terceira fase. Davi do Carmo, Alex Ribeiro, Alejo Muniz, Miguel Pupo disputam agora a repescagem para seguirem na competição. Vai ter uma próxima chamada, agora às 10h30, porque até então as ondas não estavam bacanas. Então agora daqui a pouquinho, 10h30 da manhã, o Garrafa tá tirando o sarro, tá fazendo assim. 10h30 da manhã vai ter um next call, para saber se vai ter ondas hoje ou não. Inspirado estava o Sampaio Corrêa, né, que lutou bravamente ontem no Allianz Parque. Perdeu no final das contas, mas o Palmeiras avançou, mas jogou muito bem o Sampaio Corrêa. Vamos ver como foi o jogo ontem. No Allianz Parque, o Palmeiras começou o jogo dando pinta de que iria passar fácil pelo Sampaio Corrêa. Só que quem viu os primeiros lances de pressão dos paulistas deve ter se assustado após o time visitante abrir o placar. Pimentinha deixou a defesa do Verdão ardendo de raiva e cruzou para Dionis cabecear sem chances para Fernando Praz. O susto da eliminação precoce na Copa do Brasil foi tão grande que o Palmeiras não conseguiu mais produzir nenhum lance de perigo no primeiro tempo. Resultado? Muitas vaias da torcida ao término da primeira etapa. Porém, na volta do intervalo, com a entrada de Robinho no meio-campo, o Verdão parecia outro time. Pressionou tanto que até conseguiu o empate com o zagueiro artilheiro Vitor Hugo. 4 minutos mais tarde veio a virada. Lucas apareceu bem pela direita e cruzou. Cristaldo deu um leve desvio de cabeça, o suficiente para vencer o goleiro rival. Depois foi a vez de Dudu aproveitar o vacilo da zaga do Sampaio e rolar para Zé Roberto empurrar para dentro. 3-1. O Palmeiras era avassalador lá na frente, mas dava muito espaço para o time do Maranhão. Luiz Otávio, Robert e Gil Mineiro assustaram Fernando Praz. Porém, quem marcou mesmo foi o Palmeiras. Após Cristaldo ser derrubado na área, Zé Roberto cobrou mal o pênalti, mas no rebote, Kelvin fez o 4º do Verdão e seu primeiro gol pelo time. Para fechar a goleada, já nos acréscimos, Egídio cruzou para Zé Roberto de cabeça, decretar a goleada do Verdão. Final, Palmeiras classificado 5, Sampaio Corrêa eliminado 1. Realmente o nosso time no primeiro tempo foi muito mal. Até que começou o jogo bem, mas depois que levou o gol, foi difícil deles se entenderem. Eu acho que houve um momento de empolgação após o terceiro gol e eles esqueceram o equilíbrio que nós precisamos ter. Copa do Brasil, você não pode cometer esse tipo de erro. Olha, a vovozinha assistiu pelos canais ESPN e eu adorei o que o Calçade falou, que eu achei interessante mesmo. Hoje o Palmeiras não é mais aquele Palmeiras que era totalmente dependente do Valdívia. Se o Valdívia jogar, ótimo, se ele não jogar também, ótimo, mas mostrou aí um time entrosado, né, que jogou bem e reverteu a desvantagem que estava e foi lá, foi pro pau e venceu. 5-1, belo placar. O Palmeiras montou um grupo para a temporada, o Oswaldo ainda não conseguiu dar uma cara para o time, são jogadores que ainda estão chegando, o Egídio praticamente estreou ontem, alguns jogadores por motivo de contusão foram preservados e o Palmeiras, para quem acordou hoje de manhã, foi lá na internet, ou até viu no jornal Palmeiras 5-1, acha que foi absolutamente tranquilo. Não foi. O primeiro tempo do Palmeiras foi sofrível, o Sampaio Corrêa jogou acertadinho, fez o seu gol, o Palmeiras não teve nenhuma possibilidade
dificuldade na primeira etapa. No segundo tempo, com a entrada do Robinho, não é? O Palmeiras voltou com uma postura diferenciada, saiu para o jogo, fez valer o fator campo e aí conquistou uma vitória incontestável. Em 10 minutos ele virou o jogo, 2-1, virou a mesa em cima do Sampaio Corrêa. Até o Sampaio Corrêa entendeu o que estava acontecendo, era 3-4, o Zé Roberto jogou no meio campo, fez uma belíssima partida. O Egídio ainda carece um pouquinho mais de tempo para poder se adaptar, está estreando, não é verdade? Agora, o que me chama a atenção, está todo mundo falando agora de conter despesas, trabalhar com aquilo que tem de limite, né? Os clubes, né? Para montar o seu elenco. Gente, esse Pimentinha não é nenhum gênio. O que ele fez com o Vitor Hugo no primeiro lance do jogo, ele esculachou o Vitor Hugo, gente. Não é? Mas parece que precisa ter um bom empresário, parece que todo mundo precisa morder um pedacinho da fatia do bolo para chegar um jogador. Pô, esse Pimentinha tá no Sampaio Corrêa dando moleza? Cabe em qualquer clube de São Paulo. É gênio? Longe de ser gênio. Saiu graças a ele, né? É longe. Se puder voltar no primeiro gol, sem querer atrapalhar a ordem da... O que ele faz com o Vitor Hugo no começo é para quem sabe de bola. Não é? Não estou dizendo que ele é gênio, tem que ir para a Europa, nada disso. É o Pimentinha, mas cabe em qualquer elenco. O Oswaldo recentemente não jogava no São Paulo? Cabe em qualquer elenco a história de Pimentinha aí, é uma contratação barata. O cara tá dando moleza, porque ele esculachou o Vitor Hugo, pô. Pra sorte do Vitor Hugo, ele fez o primeiro gol. O Vitor Hugo tá numa crescente, mas a torcida tava pegando no pé. Porque a torcida do Palmeiras se lembra daquele jogo contra o Corinthians, que o Vitor Hugo falhou. Ontem, o Pimentinha esculachou com ele também, deitou e rolou. Dá uma olhada no que ele faz, ó. Pera, opa, não tá... Opa, vem cá, pai. Aí. Não é pra qualquer um não, filho. Vai lá, quanto vai pedir o Sampaio Corrêa pelo Pimentinha? Traz o Pimentinha, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, tá todo mundo sem grana. Adianta contratar jogador, querer falar... Quanto vale um jogador desse? Você que tem noção, Garrafa, eu não sei, não, mas... faz um chute, assim. É pouco. Em relação ao mercado, um cara que se vai trazer mas pouco é quanto? Só pra quem tá em casa saber. Não são 500 quilos de alcatra de salário por mês. Tá bom. Você der um colchão duro pra ele aceita. Tá bom. Entendeu? Então, eu acho que é por aí o caminho. Traz campanha, hashtag Pimentinha em São Paulo. Saia do Maranhão, que é uma terra maravilhosa, mas venha para São Paulo. Essa pimenta é a vida. Largue o Guaraná Jesus e venha beber outras coisas em São Paulo. Eita. E hoje é a vez do Santos tentar carimbar a vaga para a terceira fase da Copa do Brasil, assim como fez o Palmeiras, contra o Maringá na Vila Belmiro. Ontem a repórter Carolzinha Zilberman acompanhou o treino do Peixe e as novidades são boas lá na Baixada. Vamos ver o que é. O Lucas Otávio pode ficar tranquilo. Se tudo der certo, o Robinho não vai deixar ele em paz tão cedo, não. A notícia da rescisão de contrato do camisa 7 do Peixe com o Milan da Itália encheu de esperanças os jogadores e a torcida do Santos. Eu fiquei muito feliz quando eu vi essa notícia, né? Porque, o Robinho é muito importante pra gente. Como eu sempre falo nas minhas entrevistas, é um cara que sempre tá ajudando todo mundo. Então, se ele ficar no Santos, com certeza o Santos vai ganhar muita coisa com o Robinho no time. O contrato de empréstimo do Robinho com o Santos termina no dia 30 de junho. Depois, ele estará livre para assinar em definitivo com o Clube da Vila ou qualquer outra equipe. Por isso, a diretoria do Santos não pode bobear e precisa pagar os cerca de 7 meses de direitos de imagem atrasados do atleta. Mas o Robinho não foi o único motivo de comemoração no último treinamento do Santos. O volante Valência foi pré-relacionado para defender a seleção da Colômbia na Copa América. O ano passado no Fluminense machuquei bastante. Esse ano, graças ao trabalho que se está fazendo aqui no Santos, estou conseguindo jogar sem nenhum problema. Então, eu acho que isso me ajudou bastante. E toda a ajuda dos meus companheiros. Isso facilitou minha pré-convocação. Tanto o Robinho como o Valência estarão à disposição do técnico Marcelo Fernandes para o jogo de logo mais contra o Maringá na Vila Belmiro. Ele só não poderá contar com o volante Renato, que sente um incômodo na coxa esquerda, e com o lateral Chiquinho, que sofreu uma pancada nas costas na última partida contra o Avaí. O professor vai com força máxima, acho que todo mundo está consciente que vai ser um jogo importante para o Santos, poder seguir vivo na competição da Copa do Brasil. A gente já sabe os erros que a gente cometeu, que a gente não pode cometer no jogo agora para poder consertar e poder sair com essa vitória. O Santos, Anitta, está passando como um trator lá no norte do Paraná. Atropelou meu Londrina e agora vai atropelar o Maringá com o time reserva 1-1. E agora no jogo da volta deve fazer, com certeza, na Vila um bom resultado. A situação do Robinho, né? Criou-se um clima muito ruim na Vila. O presidente foi para a Itália para tentar a contratação do Robinho. Quando ele desembarcou na Itália, veio a notícia: o Robinho já se desligou do Milan. Aí o presidente falou: o que eu vou fazer na Itália?
vou passear. Bebe um vinho. Não, aí falou que foi tentar lá o Alex, para não ficar feio, foi tentar o Alex, jogador que também foi revelado no Santos, juntamente com o Diego, o Robinho, vai tentar trazer esse jogador que já manifestou interesse em voltar para a Baixada. E agora o Robinho, já com a liberação, ele a partir de julho, quando ele fica livre, ele pode ir para qualquer equipe. Então o presidente do Santos agora tem que, se quiser permanecer o Robinho, tem que pagar algo em torno de 7 milhões que deve para o jogador e fazer uma nova proposta. Ou seja, Robinho está no mercado. Bom, o querido Garrafa, hoje a noite será decisiva para os clubes brasileiros nos jogos das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Após o empate por 2-2 no jogo de ida em Belo Horizonte, Internacional e Atlético Mineiro voltam a se enfrentar agora no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Inter tem uma pequena vantagem, já que pode avançar para a próxima fase com empates por 0-0 ou 1-1. Já o Corinthians terá pela frente um adversário estrangeiro. Em Itaquera, o Timão recebe o Guarani do Paraguai, precisando reverter o placar de 2-0 no jogo de ida. Será que vai dar? No treinamento de ontem na Arena, a torcida marcou presença e mostrou que acredita. Adriano Dolfi conta pra gente. A torcida marcou presença. Aproximadamente 5 mil pessoas na Arena, no último treino antes do duelo decisivo com o Guarani. Apoio e calor humano, que na visão dos atletas é fundamental. Muito feliz, né, com a presença do torcedor. Isso não é nenhuma surpresa pra gente. A gente sabe que pode contar com ele em todos os momentos, tanto nos bons quanto nos ruins, né? Nunca nos deixaram na mão. Eu tenho certeza que com o apoio deles pode acontecer essa classificação. Sem eles vai ficar muito mais difícil, mas a gente está muito confiante e a preparação foi muito bem feita para esse jogo. O atacante Emerson Sheik está suspenso. O menino Malcom, elogiado por Tite, treinou entre os titulares, no mesmo setor do lateral Fábio Santos. A questão do Emerson, a gente fica chateado, né? Que é um cara que nos ajudou bastante e gosta desses jogos decisivos. E quantos mais jogadores experientes nesse momento seria importante, né? Cabe a gente conversar com ele, deixar ele tranquilo, né? E infelizmente perdemos ele para essas partidas, as próximas partidas. Mas eu tenho certeza que ele vai estar aí torcendo com todo mundo, vai apoiar o Malcom, que é o menino que vai entrar no lugar dele, que é para quem a gente tem que dar nosso apoio nesse momento, né? Dizem que no Corinthians, tudo que vem de bom acompanha uma pequena dose de sofrimento. Aqui só se fala em classificação. E se passar de fase, segura o Corinthians. Essa é a cara do Corinthians, não tem como negar, né? E esperamos, se for para ter sofrimento, que venha com a classificação no final e a gente possa retomar aquela confiança que nós estávamos no começo do ano, né? E possa ser um ponto de partida aí para a classificação e para quem sabe chegar nas finais. Posso falar o que você falou fora do ar? Pode. Ele disse que vai comprar 3 caixas de cerveja para não passar nervoso hoje para ver o jogo do Corinthians. Olha, que mentira, Anitta. Não pode falar coisa que eu não falei. Falou, não falou, Saulo? Mas claro que não. Falou, não falou, Carioca? O que eu fiz pra você? Falou, Zé Maria? Falou, Evair, não falou? Não. Evair, o dono do salame, já vendeu o salame pra ele comer junto com o bebendo cerveja. Não foi isso que eu disse, não. Não foi isso que eu disse. Quer dizer que vai ser um jogo nervoso? Não, nervoso, põe nervoso nisso. Põe nervoso nisso, né? Daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo. O Saulo falou que vai... Já vamos falar do São Paulo, Saulo. Fica tranquilo aí. O São Paulo vai passar. Eu entendo que o São Paulo vai passar. Agora a situação do Corinthians é complicadíssima, Anitta. 2-0 lá. O Corinthians vacilou no jogo da ida. Teve esse aspecto aí da torcida comparecendo. Tudo isso é legal, mas se o time não responder dentro de campo, o bicho vai pegar. E outra coisa, a diretoria do Corinthians tenta para hoje pela manhã pagar parte dos atrasados. Né? Tenta num desespero de causa para tentar ganhar a confiança da boleirada. E aí nem vamos falar com essa história de mercenário, porque é o seguinte, quem trabalha de graça... Mas não fala mesmo, Anitta. Quem trabalha de graça é relógio. Vai ficar 7 meses sem receber salário. Não, isso aí não significa não. Não importa se o cara ganha R$50, 50 mil ou 500 mil. O combinado, o que está assinado, tem que ser pago. E isso, de certa forma, atrapalha, sim, incomoda. Mesmo que esses jogadores sejam bem diferentes de mim, de você, do Saulo, né? A gente tem que ir lá, recebe o pagamento, vai na Casas Bahia, quitar o carnê. Os caras não. A grana cai, os caras já põem na aplicação. Pra gente Ainda mais que o Saulo casou, não estava nem sabendo. Sem o Emerson Sheik, entrou o Malcom, eu apostaria no Steve Mendonça. Né? Eu acho que é um jogo pro Steve Mendonça, mas
Tudo bem também, tem esse aspecto que o Guarani vai estar fechado, o Steve Mendonça talvez não tenha muito espaço. Placar. Por isso o Tite... Ah, aí você está pedindo demais. Corinthians vence, mas não sei se classifica. Corinthians vence, mas não sei se classifica, porque 3-0... Se o Corinthians tomar um gol, vai ter que fazer 4. O jogo é muito complicado, o Corinthians vai ter que jogar uma partida cirúrgica hoje. Uma partida correta, tem que dar tudo certo. Tem possibilidade? Tem. Tem um bom estádio, tem torcida e tem mais time que o Guarani do Paraguai, que não é bobo. Tá bom, você me convida para ver o jogo com você? Opa, então fechado. Tá bom. Cruzeiro e São Paulo fazem o jogo de volta das oitavas da Libertadores esta noite no Mineirão. A Raposa precisa reverter a vitória do Tricolor no primeiro jogo, que terminou 1-0 para nós, paulistas. Para o lado do Cruzeiro, Damião e Fábio falaram da importância da partida para a equipe, enquanto que aqui no São Paulo, Rafael Tolói deu destaque para o setor defensivo. Vamos ver. Um jogo importante para todos. Acho que então, para mim, não é diferente. Espero sim poder ajudar a equipe com gols, mas vou me dedicar ao máximo ali, independente de quem fizer os gols ali na frente. O importante é o time classificar. Esse é o nosso pensamento nesse momento. Bom, eu já convivi com várias situações aqui dentro do Cruzeiro, né, ao longo desses 10 anos, né? Estou indo para a 11ª temporada e sei de toda a cobrança, de toda a dificuldade, de toda a responsabilidade que é preciso para jogar numa grande equipe, né? Então a gente tem ciência dessa importância também desse jogo, dessa responsabilidade do primeiro semestre aí, onde a gente precisa concretizar aí, se Deus quiser, uma classificação para que a gente possa permanecer aí a 6 jogos do nosso objetivo, que é ser campeão. 1-0 no primeiro jogo faz com que o São Paulo seja favorito para essa partida de quarta-feira? Não, acho que o jogo é igual de quarta-feira, um jogo duro, 2 equipes de muita qualidade, então temos essa pequena vantagem, só que como eu disse, temos que jogar, temos que procurar impor o nosso ritmo de jogo, ter a posse de bola e quando defender, ter que defender bem todos, como nós estamos fazendo, para que a gente possa conquistar um bom resultado amanhã e sair com a classificação. Ficou aqui bravo? Não é igual, não é igual. Não. Discordou do rapaz. São Paulo é favorito. São Paulo é favorito. Fez o resultado em casa. O Cruzeiro está embaixo. O São Paulo está crescendo. Fala como você falou. Que não é igual. Fala. O programa é o ao vivo. Vamos seguir aqui, não, Anitta. Mas eu gosto do o negócio é o seguinte. São Paulo é favorito. Pode ficar tranquilo aí, Saulo. São Paulo tem boa possibilidade de sair de lá classificado. Se fizer um gol, obriga o Cruzeiro a fazer 3. Obriga a fazer 3, porque o Cruzeiro não fez gol fora de casa. São Paulo vive um bom momento, né? Deu certo aí o casamento do Milton Cruz com essa equipe. E o Cruzeiro ainda não se achou. Não é o mesmo Cruzeiro, campeão brasileiro, bicampeão brasileiro nas 2 últimas temporadas. Então, o São Paulo, se fizer uma partida correta, jogar com inteligência... O que é correta? Jogar com inteligência, não rifar a bola, trabalhar a bola, saber fazer o tempo passar, girar da esquerda para a direita, superar os primeiros 15 minutos que deve ser de pressão com o Mineirão lotado. O São Paulo tem tudo para sair com a classificação, diferentemente da situação do Corinthians. Anitta. Então tá bom. Então, posso te falar o que você falou fora do ar? Pode. O que eu falei? Eu não sei. Vou tirar a Gazeta do ar. Eu vou falar. Você falou que gosta de colher flores. Acabou o programa, né, Gorfo? Então a gente volta amanhã, 10h30 da manhã. Sou sentimental. Tchau, gente. Daqui a pouco tem Gazeta Esportiva. Tchau. A banda Mascavo arrisca as primeiras tacadas de golfe no Eu Nunca. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora, Revista da Cidade.